Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa relação fascinante, a que existe entre duas grandes formas de entender o mundo: o conhecimento que vem da ciência e a sabedoria que vem da tradição. Como é que elas se encontram, às vezes se chocam, e o mais importante, como elas podem colaborar? Bom, vamos nessa. Vamos pensar um pouco nessa pergunta que está aí na tela. A resposta pode vir da pura experiência, sabe? De ter visto esse mesmo céu se formar dezenas de vezes. Isso é um tipo de saber. Ou a resposta pode vir da meteorologia, que vai analisar pressão, umidade, frentes de ar. Isso é outro tipo de saber. É o mesmo fenômeno, mas visto por duas lentes diferentes. E aqui estão os dois personagens principais da nossa conversa de hoje. De um lado, o conhecimento que a gente chama de empírico, ou popular. Aquele que nasce da vida, da observação do dia a dia, é o saber que se adquire vivendo. Do outro lado, o conhecimento científico, que busca testar tudo com método, com rigor, numa investigação que qualquer um, em tese, pode repetir e verificar. Para começar, vamos mergulhar no valor e na validade do conhecimento tradicional. É super importante a gente entender que ele não é só um saber antigo ou ultrapassado. Não. Ele é um sistema vivo, dinâmico, com uma lógica e uma profundidade próprias. E, olha, isso não é uma ideia solta, não. Existem definições oficiais, como essa aqui, que é baseada na Política Nacional para Povos e Comunidades Tradicionais aqui no Brasil. Ela reconhece esses saberes como algo fundamental para a própria existência cultural, social e até econômica dessas comunidades. Esse exemplo aqui é incrível e mostra a profundidade dessa observação. Ele fala sobre o monitoramento de animais na Amazônia. Onde um cientista talvez precise de câmeras e sensores, o conhecimento local usa uma leitura detalhada da floresta, uma verdadeira ciência da observação, refinada por muitas e muitas gerações. E isso não é só uma historinha, viu? Pesquisas que compararam os dois métodos chegaram a resultados muito parecidos. E mais, para certas espécies, tipo animais de hábitos noturnos ou aqueles mais difíceis de ver, o conhecimento dos moradores locais, que estão ali na floresta todo dia, pode gerar dados de uma qualidade impressionante. Agora, vamos pular para outra área, a medicina. O Brasil tem uma lista oficial de plantas medicinais de interesse para o SUS. E, pasmem, mais de 70 delas vieram diretamente do conhecimento popular. É a prova viva de que a sabedoria tradicional é uma fonte vital para a nossa saúde. Plantas como a pata de vaca, o alho, a babosa, a carqueja, muitas delas que talvez nossas avós já usassem, né? Elas foram estudadas e seus efeitos, como o de baixar glicemia no caso da pata de vaca, foram comprovados pela ciência. Então, o pulo do gato é esse. Como diz a pesquisa, não existe um muro entre as duas coisas. A medicina científica muitas vezes parte do saber popular, investiga aquelas plantas e isola o princípio ativo para criar um remédio. É uma ponte direta. Certo, agora vamos virar a moeda. Vamos analisar o método científico, sua força, que é inegável, claro, mas também vamos questionar um pouco seus limites e esse lugar de superioridade que ele muitas vezes ocupou na história. O método científico é um processo bem amarradinho. Ele começa com uma observação, cria uma hipótese, testa essa hipótese com experimentos controlados e depois outros cientistas revisam tudo para ver se faz sentido. É um sistema muito poderoso para gerar um conhecimento que pode ser demonstrado e comprovado. É aqui que a gente vê a grande diferença de abordagem, né? O saber tradicional tende a ser holístico. Ele olha o todo, a relação entre as coisas no ambiente. Já o científico é mais reducionista. Ele isola as variáveis para entender um pedacinho de cada vez. Um é passado na prática, na conversa, o outro em artigos técnicos. E essa pergunta nos leva para o coração da questão. A ciência é uma ferramenta fantástica, mas será que ela é a única forma válida de se chegar ao conhecimento? A filosofia da ciência mostra que a resposta, não é tão simples assim. Pensa só no problema da indução, que é um desafio filosófico antigo. O fato de o Sol ter nascido todos os dias até hoje não prova com 100% de certeza lógica que ele vai nascer amanhã. A ciência se baseia nessas generalizações, o que é muito útil, mas também mostra que ela parte de certas premissas, de certos saltos de fé. E é aqui que entra uma dinâmica de poder. Esse trecho é muito revelador. Para um saber tradicional ser validado, ser protegido por uma patente, por exemplo, ele precisa ser traduzido para a linguagem da ciência, ser transformado numa inovação, só que, nesse processo, ele acaba perdendo a sua essência, a sua forma original de existir.
Diante de tudo isso, o caminho não parece ser a briga, a oposição, mas sim a síntese. A grande questão passa a ser como esses dois mundos podem e devem conversar de um jeito que seja bom para todo mundo. Uma frase simples, mas que anuncia uma mudança bem profunda. E essa mudança está acontecendo num dos lugares mais, digamos, inesperados, a própria universidade. Olha só que iniciativa fantástica! O projeto Encontro de Saberes literalmente quebra os muros da universidade. Ele traz mestres e mestras de comunidades tradicionais, pajés, raizeiros, artesãos, para dentro da academia, não como objeto de estudo, mas como professores, ensinando lado a lado com os professores universitários. O objetivo, como explica o idealizador do projeto, o antropólogo José Jorge de Carvalho, é nada menos que revolucionário. É desafiar a ideia de que o único saber que vale é o ocidental, moderno, e transformar a universidade num lugar que abraça e valoriza múltiplas formas de conhecer o mundo. No fundo, a ideia é religar o que talvez nunca devesse ter sido separado. Pesquisadores defendem que os dois conhecimentos têm uma origem em comum: a nossa capacidade humana de observar, de experimentar e de criar sentido para a realidade. São só caminhos diferentes que partiram do mesmo lugar. E os benefícios desse diálogo? Nossa, são enormes. A pesquisa científica ganha novas perguntas, novas hipóteses, as comunidades tradicionais se fortalecem, ganham mais autonomia e, o mais importante, a gente consegue criar soluções muito mais completas e inteligentes para os problemas super complexos que a gente enfrenta hoje. E isso tem tudo a ver com o nosso mundo, né? A gente vive numa era de especialistas, em que o conhecimento está todo dividido em caixinhas. Esse diálogo com saberes mais holísticos, mais integrados, ajuda a gente a superar essa fragmentação, a conectar de novo a informação com a sabedoria, com o contexto. Então, acho que a mensagem central é essa. O futuro não está em escolher um lado, está em reconhecer que essa briga, essa oposição entre os saberes é uma construção. Uma construção que a gente pode e deve superar. E fica aqui, então, essa reflexão. Imagina só o potencial. O que seria possível se a gente combinasse o rigor do método científico com a profundidade da observação tradicional? Que novas soluções, novas curas, novas formas de entender o mundo poderiam surgir? A resposta, talvez, esteja nesse diálogo que a gente mal começou a construir.